E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo de crase? Prestem atenção, porque assim, tô falando o tempo todo para vocês. Não adianta só ficar decorando regra. Não adianta só ficar decorando regra. E aí agora eu vou apresentar para vocês uma coisa que é regra. Tem que saber por quê. Quando nós tivermos locuções conjuntivas, prepositivas e adverbiais formadas por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória, isso não se discute, é regra. Deixa eu sair da tua frente, vem comigo para eu mostrar as seguintes situações. Primeiro, óbvio que é necessário que vocês saibam o que é uma locução, já estudamos isso. Locução é o conjunto de duas ou mais palavras que funcionam juntas. Obviamente, locução conjuntiva equivale a uma conjunção. Locução prepositiva equivale a uma preposição. Locução adverbial equivale a um advérbio. Agora, quando a locução é conjuntiva, lembre-se que a conjunção é a palavra que une orações. Então, a locução conjuntiva é um conjunto de palavras que liga, conecta orações. Veja, primeiro exemplo, trabalhávamos à medida que recebíamos. Veja que o à medida que é uma locução conjuntiva que conecta duas orações que estabelecem entre si uma relação de proporção. Veja, quanto mais nós recebíamos, mais nós já trabalhávamos. Desculpa. É isso, não, é isso mesmo. Quanto mais recebíamos, mais trabalhávamos. Na mesma proporção, o à medida que é o termo que liga essas orações, sendo uma locução formada por palavra feminina que é medida. Como medida é uma palavra feminina, lá, ó, crase. Show? A situação piorava à proporção que o tempo passava. Veja que o à proporção que é a locução que conecta essas duas orações. Ora, termo que conecta orações, conjunção. Isso é uma locução conjuntiva em que proporção a palavra feminina. Isso quer dizer o quê? Quanto mais o tempo passava, mais a situação piorava na mesma proporção, sendo que proporção, por ser palavra feminina, a ocorrência da crase, ó, obrigatória. Só que lembra que você tem um dom, né, gente? Como gosto. É impressionante como às vezes as pessoas buscam sempre um caminho mais fácil, que na verdade acaba sendo o que te leva ao erro. Qual é a minha preocupação? As pessoas baterem no olho nu. A medida que? A proporção que? Nem ler a frase. E aqui, tem a medida aqui, ó. Uau! Crase. Olha a frase de baixo. A medida que você deu estava errada. A medida que você deu estava errada. O que estava errado? A medida. Gente, como é que esse a medida que? Como é que vai ocorrer crase se a medida é sujeito do verbo estar? Eu tenho uma primeira informação, essa daqui, ó. A medida estava errada. A medida que não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Essa oração que você deu está caracterizando a medida. Entendeu? Esse aqui é um pronome relativo. Mas o meu medo é que você bata o olho numa medida que, você com a tua maneira de decorar, e vrau, crase. Cuidado, hein? Cuidado, não vá nesse caminho, porque para variar, isso vai te derrubar bonito, tá? Todos estávamos à procura de vocês. Esse à procura de, galera, também é uma locução. Também tem valor conectivo, só que diferente dos casos de cima, ele não está ligando orações, está ligando termos. Qual é a classe gramatical que liga termos? Preposição. À procura de, à espera de, à mercê de, às custas de. São várias as locuções prepositivas formadas por palavra feminina em que nós teremos a ocorrência da crase. Então veja, ó, à espera da verdade, saímos. Vou dar um exemplo aqui que vai te ajudar bastante. Obviamente essa segunda frase está fora de ordem. Saímos à espera da verdade. Olha, vamos fazer um teste? Tira espera e coloca encontro. Saímos ao encontro. Olha só que interessante. Quando a gente tira espera, que é palavra feminina, e colocamos encontro, que é palavra masculina, ao encontro, veja que é a mais o o de encontro. Com a palavra espera vai ser o a mais o a artigo de espera. Então vejam lá, ó, a procura de craseado, a espera de craseado, a mercê de craseado, as custas de craseado, tudo locução prepositiva por estar ligando termos, por estarem formadas por serem formadas por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória. Show?
E falta um tipo de locução, falei locuções conjuntivas, prepositivas, faltam as adverbiais. Dá uma olhadinha, ó. Ele trabalhava, eu poderia falar que ele trabalhava muito, que ele trabalhava aqui, tudo isso não são advérbios? Muito de intensidade, aqui de lugar. Quando eu falo que ele trabalhava às vezes, veja que às vezes é quando ele trabalhava. É uma locução adverbial de tempo, ó. Às vezes, palavra feminina, ocorrência de crase, mesma coisa embaixo, ó. Sairemos às 5 horas. Né? Quando nós sairemos, também locução adverbial de tempo. Olha aí, ó. Horas é a palavra feminina, crase obrigatória. O bêbado andava às tortas, né? Tortamente, né? O modo como ele andava, às tortas, palavra feminina, crase obrigatória. É fundamental a gente verificar isso, porque, olha só o caso de baixo, é automático, mas a gente já viu tanta loja atraindo os clientes, porque dizendo assim, ó, pagamento a prazo, ou seja, parcelado, né? Se ele fala que ele pagou o carro à vista não é o modo como ele pagou o carro. Uma locução adverbial de modo em que vista, por ser palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória, não tem mistério. Agora, é obrigatório. Ele pagou o carro a prazo. Aí, galera, prazo é palavra feminina. Não tem nem discussão, né? Por ser prazo uma palavra feminina, ou masculina, ou prazo. Prazo é uma palavra masculina. Vista é feminina. Ocorre crase obrigatória. Como a prazo é uma locução adverbial formada por palavra masculina, prazo é masculino, ó, não ocorre crase. Beleza? Então tem que ficar atento aí à questão do termo ser masculino ou feminino. Com o termo feminino, ocorrência da crase é obrigatória. Beleza? Agora, próximos casos. Não precisa decorar. Qual é a minha intenção nesse slide aí? Dar várias situações de ocorrência de crase, tentando fazer com que vocês compreendam, baseado em informação, em interpretação. Vejam só. Refiro-me à casa. Primeira situação, já sabemos que temos o elemento essencial para a ocorrência da crase, que é a nossa querida preposição. Quem se refere a. Agora, veja a palavra casa. Muita gente nessa hora vai dizer, casa, palavra feminina. Crase obrigatória. Mas olha só que interessante. Eu botei ali do lado duas frases. Eu quero que vocês me ajudem a interpretá-las. Gente, hoje eu vim de casa. Que casa é essa? Se eu falar pra você, poxa, hoje eu vim de casa, você não vai entender que essa casa é minha? Gente, hoje eu não quero sair não, hoje eu quero ficar em casa. Que casa é essa? Você entende que é a minha? Gente, se eu escrevo que eu venho de casa e se eu fiquei em casa, vocês perceberam que nessas duas frases não há elemento especificando a casa? E mesmo assim você compreende que é a minha casa? Traduzindo, a palavra casa sempre vai precisar de artigo? Vocês acabaram de ver que não. Porque nas duas situações eu não botei qualquer artigo, ó, venho de casa, só preposição, fiquei em casa, só preposição, mesmo assim você entendeu a informação. Isso quer dizer o quê, gente? Que quando eu tenho crase, antes da palavra casa, a ocorrência da crase é facultativa, tá lá, ó. Refiro-me a casa ou a casa. Você pode ou não botar o artigo. Isso é uma situação da sua intenção comunicativa. Agora, olha a frase de baixo. Refiro-me à casa velha. Veja que nesse caso não é mais qualquer casa. Ao especificar como casa velha, aí sim a ocorrência da crase é o quê? Obrigatória. Beleza, isso, gente? Tranquilo? Quando eu tiver a palavra casa solta, a ocorrência da crase é facultativa. Se eu colocar um elemento especificando a casa, já passa a ser obrigatório. Show? Queridos, vou a Roma amanhã, vou à Alemanha. Aí a gente vai cair numa situação que, para variar, vocês adoram, né? Tem musiquinha, tem poeminha, tem riminha, é impressionante. Eu acredito que muita gente conhece essa situação aí porque curte muito esses macetinhos de professor, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Só que eu quero explicar o porquê disso, não é só decorar. O que acontece, galera? Vocês já devem ter percebido que existem vários nomes de lugar que podem ou não vir acompanhados de artigo. Por exemplo, você já percebeu que você jamais vai usar o nome Rio de Janeiro sem o artigo o? Você não fala eu gosto de Rio de Janeiro, eu vou a Rio de Janeiro. Não, você fala que gosta do Rio de Janeiro, que você vai ao Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro
com preposição ou não? Usei o termo Rio de Janeiro, sempre vai ter o artigo o precedendo. Percebeu isso? Se você fala o termo, o nome Bahia, sempre vai ter artigo. Eu amo a Bahia. Eu gosto da Bahia. Eu vim da Bahia. Percebeu isso? Ah, Rian, que regra é essa? Não sei. Como assim regra? Quem determinou isso? Não tenho a menor ideia. Existem nomes próprios de lugar que são acompanhados ou não de artigo. Agora, por exemplo, Santa Catarina. Já percebeu que eu nunca uso artigo antes de Santa Catarina? Eu gosto de Santa Catarina. Eu amo Santa Catarina. Eu estou em Santa Catarina. Nunca tem artigo. Quando a brincadeira é quem vai a e volta da, se eu vou a Bahia, eu volto da Bahia, porque sempre vai ter artigo perto de Bahia. Então, se eu volto da Bahia, eu vou à Bahia com ocorrência de crase. Agora, se eu vou a Santa Catarina, eu volto de Santa. Por quê? Porque nunca tem artigo antes de Santa Catarina. Então, se eu vou a Santa Catarina, não vai ter artigo, é só preposição. Entendeu isso? Por isso que a brincadeira é vou a, volto da. Se eu volto da, crase a, porque eu vou a com artigo. Agora, se eu vou a e volto de, se eu volto de só com preposição, eu vou a também só com preposição, sem ocorrência de crase. Percebeu isso? Então, o importante aí é vocês entenderem que existem nomes próprios de lugar que jamais serão acompanhados de artigo. Se não é acompanhado de artigo, jamais ocorrerá crase. Agora, tem artigo feminino acompanhando o nome próprio, ó. Vou a Roma. Você não fala a Roma é linda, você fala Roma é linda. Você nunca fala volto da Roma, volto de Roma. Então eu vou a Roma sem ocorrência de crase. Agora, se eu vou à Alemanha, eu volto da Alemanha, porque a Alemanha sempre terá a presença do artigo, então haverá ocorrência de crase. Agora, olha só que interessante. Vou à antiga Roma. Veja que nesse caso eu estou colocando um termo especificando Roma. Então, nesse caso, eu volto da antiga Roma. Então, com o termo especificando Roma, a ocorrência de crase é obrigatória. O caso de baixo, eu gosto sempre de citar um lugar que eu adoro, que é Niterói. Não sei se vocês conhecem alguém de Niterói, se vocês são de Niterói. Vocês já repararam que, por exemplo, e eu vou de aula de Rian, e hoje eu vim da casa de Rian. Já perceberam que normalmente, quando o niteroiense se refere a alguém, normalmente não põe artigo? E hoje eu dormi na casa de Rian. É muito normal eles usarem o nome próprio sem a presença do artigo antes. Pelo menos eu, o carioca, falo, eu gosto do Rian. Fui lá dormir na casa do Rian, fui dormir na casa da Ana. Normalmente o carioca coloca o artigo. Isso, obviamente, a gente varia de região para região. Agora, independente de que região, você percebeu que, botando o artigo ou não, a informação é a mesma? Rian chegou, o Rian chegou. Se o nome próprio da pessoa já a define, para que eu vou botar artigo definido? Isso quer dizer o quê? Antes de nome próprio, eu não preciso do artigo. Posso colocar? Posso. Então, ocorre crase antes de nome próprio feminino? Se você quiser botar o artigo, sim. Se você não quiser, você não é obrigatório. Você não é obrigado. Então, todos faziam a referência a Ana Maria, lá, ó. Quem faz referência a. Eu posso botar só Ana Maria? Sem problema algum. Posso botar o artigo? Sem problema também. Então, nesse caso, a ocorrência da crase é o quê? Facultativa. Beleza? Isso, galera. As gramáticas dizem que se o nome próprio for de uma pessoa famosa, dispensa o artigo, porque aí a pessoa é considerada única. Nesse caso, fiz referência a Joana d'Arc. Nesse caso, estou me referindo a uma pessoa célebre, conhecida. Então, nesse caso, como ela é considerada única, o nome já a define por si só. Então, nesse caso, você dispensa, o artigo dispensa a ocorrência da crase. Show? Aludimos a senhora, galera. A gente vai ver daqui a pouco, nos casos de proibição de crase, que existem pronomes de tratamento que se dirigem aos dois gêneros. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Senhoria. Isso vale tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Agora, existem pronomes de tratamento que se referem somente às mulheres. Quais são eles? Senhora, senhorita, madame, dona e dama.
Quando eu tiver um pronome de tratamento feminino, exclusivamente feminino, se ele estiver solto, a ocorrência da crase é obrigatória. É só você fazer o teste, né? Ele aludiu à senhora, ele aludiu ao senhor, como nesse caso, ao senhor é preposição mais artigo, veja que a senhora também deve ser preposição mais artigo. Agora, se o nome próprio estiver acompanhando um pronome de tratamento, aí já muda. É só vocês verem pelo seguinte, ó. Dona Maria chegou. Não tem artigo. Eu posso falar a Dona Maria chegou? Tranquilamente. Dona Maria por si só já define... Lembra que o nome próprio já define a pessoa? Não preciso do artigo, mesmo que ele esteja acompanhado do pronome de tratamento. Mas posso colocar artigo, traduzindo. Quando eu tenho o pronome de tratamento feminino acompanhado do nome próprio, a ocorrência da crase é o quê? Facultativo. Show, galera. Eu tô falando isso tudo eu na frente, né? Aqui, ó. A questão do artigo aqui é que ele é facultativo. Aqui eu não botei artigo, aqui eu coloquei artigo. Por isso que quando eu tenho pronome de tratamento acompanhado do nome próprio, a ocorrência da crase é facultativa. Tô falando aqui, você nem para me avisar, gente, que eu tava na frente, pô. Pô, vocês nem para me avisar que eu tava na frente. Agora tá bem engraçado, eu tava aqui gesticulando, falando com vocês, escondido. Tá? Tô ficando bem das ideias não, gente. Tô ficando bem das ideias não. Mas tá tranquilo, né? Todo mundo compreendeu? Bem tranquilo. Em relação a nome próprio, ocorrência da crase facultativa. Pronome de tratamento feminino, crase obrigatória, caso eles venham sozinhos. Agora, se estiver acompanhado de nome próprio, a crase volta a ser facultativa. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, não sei a hora que vocês estão vendo isso, mas vamos falar de comida? Ah, gordinho gosta de falar de comida. Vamos lá, me ajuda? Frango à parmegiana. Franguinho empanado, queijo, presunto, molho de tomate, com arrozinho piemontese. Presinho de batata. Ai, pai. Aí é questão de origem, galera. De quem criou tal moda. Expressões que subentendem o termo a moda de, a ocorrência da crase é obrigatória. Frango à parmegiana, não sei se alguém já tinha se ligado nisso, mas é um frango à moda de Parma. Subentendeu a moda de, ó, crase obrigatória. Galera, se você não sabia, a partir de agora você vai se ligar em um monte de comida chique. Ó, maioria de origem italiana. Já comeu bife à milanesa? Olha lá, a moda de Milão. Ó, coisa linda. Subentendeu a moda? A milanesa. Lasanha à bolonhesa, também de Bolonha, na Itália. Subentendeu a moda de? Crase. Arroz à grega. A moda de onde? Da Grécia. Subentendeu a moda grega? Crase. Churrasco a Oswaldo Aranha. Aí vem a polêmica. Por quê? Primeira coisa que a gente decora. Não ocorre crase de nome próprio masculino. Pronto, surtei. Rian, vai ter crase aí? Vai. Por quê? Porque nesse caso o Oswaldo Aranha criou a moda. Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, que frequentava muito os restaurantes no centro da cidade, pedia ao maître para que acrescentasse alho frito. Sabe o que é alho frito do frango a passarinho? Sobre a carne. De tanto solicitar, um maître de um restaurante famoso homenageia o distinto. O que eu falei que ele é? Esqueci qual é a profissão dele, meu Deus. Comecei falando, diplomata, grande diplomata Oswaldo Aranha. Ele vai e coloca no menu um churrasco à moda do Oswaldo Aranha. Já caiu em várias provas. Cortou o cabelo a Ronaldinho, a moda do Ronaldinho. Comeu bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Gomes de Sá. Comprei o sapato a Luiz XVI, a moda do Luiz XVI. Entenderam isso? Subentendeu a moda com o nome próprio masculino? Não tem problema. Vai ocorrer crase obrigatória. Agora, bife a cavalo, gente. Cavalo cria moda. Fala pra mim se cavalo cria moda para ocorrência de crase, gente. Na verdade, a expressão a cavalo é vir rápido. Hoje a gente usa muito a jato, virar jato. Com rapidez. Por isso que o bife e o ovo do bife a cavalo são mal passados. São feitos rápido.
com velocidade. Sabia disso? Acho que nem sabia da receita, né? Ô, ser humano. Bife a cavalo é bife mal passado, 2 ovos de gema mole feitos mal passados com arroz e feijão. Então, nesse caso, é a moda do cavalo? Não, porque vem rápido, a cavalo. Da mesma forma que frango a passarinho, é porque é pequeno feito um passarinho. Passarinho não cria moda, passei a passarinho craseado, então esquece, nesse caso não ocorre crase. Show, galera, beleza? Vamos para outras expressões? Os marinheiros voltaram à terra. Quando eles voltaram à terra, porque eles estavam a bordo. Então, nesse caso, como eles voltaram à terra firme, ao contrário de estar a bordo, por não estar determinando a terra que eles voltaram, não ocorre crase. Agora, se eu falo que os marinheiros voltaram à terra natal, determinou a terra, aí a ocorrência da crase é obrigatória. Mesma coisa a situação do planeta. Os astronautas voltaram à Terra, planeta Terra. Vai à Terra, volta da Terra, nome próprio do planeta, crase obrigatória. Show? Agora, a expressão à distância é uma situação peculiar. Curso à distância, gente, não sei se você já fez um curso à distância. Tá fazendo agora. À distância. Nesse caso, gente, só vai ser craseada a expressão à distância se houver determinação da distância. Beleza, galera? Esse à distância puro aqui, ó, não tem ocorrência de crase. Só vai ser se eu determinar a distância. Beleza? Show? E uma outra situação polêmica é da expressão até. Fui até a vila, ideia de destino, né? Queridos, a regra determina que quem vai até a algum lugar, a ocorrência da crase é facultativa. Eu, Rian, não gosto, eu não colocaria, né? Só que a questão é que eu vejo assim, o até é preposição. A, ante, após, até. Na minha cabeça não ocorreria até preposição, outro a preposição para se juntar ao artigo de vila. Mas, não tem problema. Se eu colocasse também, porque se você parar para pensar, se eu tirasse vila e colocasse prédio, eu poderia falar que ele foi até ao prédio. Até ao prédio. Existem pessoas que falam isso. Eu falo até o prédio. Ele foi até o prédio. Eu não coloco a preposição na fala, porque me incomoda. Porque já tem o até, mas como a regra possibilita essa utilização, então a gente acata e quando cai na prova você sabe que a ocorrência da crase é facultativa. Show? Mores, vamos para caso de proibições. Situações bem básicas, bem simples, que vocês conhecem em sua maioria. Voltamos a trabalhar no caso, galera. Muito simples, vai. A preposição que precede o verbo trabalhar não tem artigo antes de verbo. Então, regra, antes de verbo não ocorre crase. Esse a é uma mera preposição. Show? Antes de verbo não ocorre crase. Aludimos a Manuel Antônio, aquela situação que a gente discutiu. Antinome próprio masculino, não coloca o artigo feminino, então não ocorre crase. Pode ocorrer crase de nome próprio masculino? Pode se subentender a moda. Como aí não subentende a moda, esse a é a mera preposição do verbo aludir, uma vez que quem alude a. Tranquilo, só preposição. Refiro-me a todos os alunos. Que alunos são esses? Todos. Galera, presta atenção. Todos é pronome indefinido. E mais do que isso, aí é termo masculino também, né? Mas se fosse todas as alunas, se fosse todas as alunas, então assim, todas, pronome indefinido, jamais ocorre crase entre pronome indefinido. Refiro-me a, esse a é uma mera preposição. Os dois próximos casos, eles fazem referência à mesma ideia de tempo, tá? Vejam só. Há dias não te vejo. Tempo passado é verbo haver. Quantas questões você já fez de ocorrência de crase em que no meio tinha um verbo haver? Então, quando o verbo haver tiver sentido de tempo decorrido, tempo passado, há dias não te vejo, é verbo haver. Agora, verei você daqui a 20 dias. Veja, primeira situação, é tempo futuro. E outra, 20 dias. Dias é termo masculino. Aí se fosse horas, verei você daqui a 10 horas. Mesma coisa. Veja que nesse caso a ideia de tempo futuro é só preposição.
Tempo passado, a do verbo haver. Tempo futuro, mera preposição. Beleza, galera? Isso é a ideia de tempo. Nós a encontramos ontem, até desnecessário explicar, nós encontramos ela, pronome pessoal oblíquo átono, não tem o menor sentido colocar crase, até porque não tem de onde é que vem a preposição para conectar aí, não tem como ocorrer crase aí nessa situação. Obedecemos a vossa senhoria, falamos sobre o pronome de tratamento, que se refere tanto ao gênero masculino quanto ao gênero feminino, vossa senhoria, vossa majestade, vossa alteza. Vossa alteza se refere a príncipe ou princesa, vossa majestade, rei e rainha, vossa senhoria, homem ou mulher. Difere isso. Se vale para os dois, não ocorre crase porque não haverá artigo. Aí é só preposição. Agora, eles estavam frente a frente. Isso aí é uma situação que diz respeito ao seguinte. Primeira situação. Todo mundo decora o frente a frente com a seguinte regra. Entre palavras repetidas não ocorre crase. Beleza. Não é só isso. Tem um motivo. E esse motivo está relacionado à regência. Lembra do paralelismo? O que tem de um lado, tem que ter no outro. Na primeira palavra frente, percebam que não há artigo aqui. Frente é a palavra feminina. Se eu não coloquei artigo antes da primeira palavra frente, depois vem a mesma palavra. Qual o sentido botar artigo em um e não botar artigo hoje? Em outro. Se não tem artigo no primeiro, não vai ter artigo no segundo. Então esse a é a mera preposição que une os dois substantivos femininos. Sem crase em nenhum dos dois. Isso gera uma situação bem peculiar, quer ver? O evento acontecerá de quinta a domingo. Veja que aqui eu tenho de um dia a outro dia. De preposição a preposição. Agora, veja que o evento acontecerá da quinta ao domingo, aí já tem uma mudança. Porque eu defini a quinta e defini o domingo. Então, provavelmente é naquele fim de semana. Veja que ao colocar o artigo antes de quinta, obrigatoriamente eu tenho que botar o artigo antes de domingo, respeitando o paralelismo. De um dia a outro dia. Quando o primeiro dia é quinta, o outro dia vai ser domingo. Agora, se for a quinta, vai ser o domingo. Bota o artigo nos dois. Entendeu isso? Isso gera uma das situações que eu vejo... Você não tem noção como eu vejo cartazes, anúncios com erro gramatical em relação a essa questão da hora, do horário. O evento ocorrerá de 8 horas às 10 horas. Pensa comigo, vai. De 8 horas às 10 horas. Tá certo isso? Primeiro caso. Galera, de as. O de, claramente, é só preposição. As é artigo de horas. Tá batendo? Não? Então tá errado. O que tem de um lado tem que... Paralelismo. O que tem de um lado tem que ter do outro. Veja de baixo. De 8 às 10. Veja que o de continua só preposição. Só que do outro lado está as craseado. O que é as craseado? Preposição mais artigo. Tá batendo? Não, então tá errado também. Das 8 às 10. Galera, o que é esse das? De mais as, preposição mais artigo. Então, do outro lado, para manter o paralelo, também tem preposição mais artigo, mas está só o as, sem ocorrência de crase. Então, aí é só o artigo. Tá batendo? Não? Tá errado. Das 8 às 10. Opa. Das é de mais as, preposição mais artigo. As, com ocorrência da crase, é preposição mais artigo. Olha aí, esse tá certo. Tem os dois lados. Deixa eu sair da frente para você ver o último, ó. De 8 horas a 10 horas. Gente, de é o que? Fala. Preposição. E esse a é o que? Artigo? Você falou artigo? Gente, qual é o artigo de horas? As. Esse a também é preposição, galera. Preposição dos dois lados, igualzinho? Tá certo, então. Percebeu, galera? Galera, só podiam ter duas respostas. O que tem de um lado tem que ter do outro. Preposição mais ativo, preposição mais ativo. Só preposição, só preposição. Não tem erro. Perceberam isso? Então, o que eu quero que vocês entendam é que na questão do paralelismo, o que tem de um lado tem que ter do outro. Ficou claro isso? Aí vai ver se vai ocorrer crase ou não. Queridos, deixa eu falar com vocês. Ó, aulão, hein? Bastante conteúdo, hein? Crase, visto do início ao fim, não falta nada. O material tá completinho para vocês, ó, brincarem na hora da prova, beleza? Vamos estudar!